Olá, amigos, tudo certo com vocês? Desejo sempre que sim, né? Gente, é o seguinte, é um tema muito interessante que volta e meia as pessoas ficam com muitas dúvidas, especialmente no serviço público, né? E nos consultam para isso. O aposentado no serviço público, ele pode voltar a trabalhar? Primeiro, ele pode permanecer no cargo. Se não permanecer, ele pode fazer um outro concurso público e voltar a trabalhar? Gente, para responder a essas perguntas, nós precisamos nos ater a dois temas que o Supremo Tribunal Federal acabou de enfrentar não faz muito tempo, foi logo após a reforma da Previdência, que é o tema 606 e o tema 1150. Então vejam o que o Supremo Tribunal Federal decidiu a respeito. Então, no tema 1150, o Supremo Tribunal Federal decidiu assim: servidor público, aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, INSS. Então é um servidor público, aqui neste caso, que não é efetivo com regime de previdência próprio. Ele é um servidor público efetivo, mas vinculado ao Regime Geral da Previdência Social, certo? Aposentadoria como causa de vacância na legislação. O que é a vacância? Abre uma vaga. E isso está previsto na legislação desse ente no qual foi julgado esse recurso. Manutenção ou a sua reintegração ao cargo sem a submissão de um novo concurso público. Impossibilidade. Precedentes, ou seja, o Supremo já decidia assim: acumulação de proventos e vencimentos. Proventos, aposentadoria. Vencimentos, o salário do servidor. Essa acumulação, a possibilidade existe apenas no caso de cargos, funções ou empregos acumuláveis na forma da Constituição. Gente, vejam bem, aqui, uma coisa importante. Essa possibilidade se estende a funções ou empregos acumuláveis. Quais são as funções ou emprego acumuláveis? Se nós formos na Constituição da República, nós veremos que ela permite a acumulação de 2 cargos de professor, um cargo de professor com um cargo técnico-científico e 2 cargos ou empregos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Artigo 37, inciso 16. O que o Supremo Tribunal Federal, reafirmando a sua jurisprudência e com base na Constituição, quis dizer? Que o aposentado, ele rompe o seu vínculo, ele pode voltar mediante novo concurso público? Pode, desde que esse novo cargo seja cumulável com aquele cargo que ele se aposentou. Simples. Se não for cumulável, não existe mais essa possibilidade. Encerra-se. E isso tem também ligação com o tema 606 que o Supremo Tribunal Federal também enfrentou recentemente. O tema 606 tratava-se de um empregado público, ou seja, ele trabalhava para a administração pública indireta, vinculada ao Regime Geral de Previdência, o INSS. E ele buscava o quê? Ele se aposentou e buscava reingressar por concurso público no mesmo cargo. O Tribunal de Justiça do seu estado deferiu a ele essa possibilidade. No entanto, esse ente federativo fez um recurso ao Supremo Tribunal Federal e foi reconhecida a repercussão geral e julgado pelo tema 606. Isso ainda aconteceu em junho de 2021, portanto, já na vigência da reforma da Previdência. E qual foi a tese que o Supremo Tribunal Federal fixou? Então, o tribunal, por maioria, fixou a tese de que a natureza do ato de demissão de empregado público, portanto, vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, é administrativa e não é trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar a questão. Aqui tratando da questão da competência, né? Por
ser um ato constitucional e administrativo, não um ato trabalhista simples, a competência é da justiça comum. E aí segue: a concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do artigo 37, parágrafo 14 da Constituição, salvo para as aposentadorias concedidas pelo regime geral de previdência até a data da entrada em vigor da emenda constitucional 103 de 2019, que é a reforma da Previdência. Vamos dar uma paradinha aqui. Então, para os empregados públicos vinculados ao regime geral de previdência, vinculados ao INSS, para aqueles que se aposentaram antes da reforma da Previdência, é possível permanecer aposentado trabalhando no mesmo cargo, certo? Para aqueles que se aposentaram depois da reforma da Previdência, isso não é mais possível, ok? E isso está previsto, inclusive, também no artigo 6º da emenda complementar 103, certo? Então, gente, é isso. Esses dois temas explicam bem a situação. Então, após a reforma da Previdência, a manutenção no cargo ou a reintegração no cargo ou a volta por meio de um novo concurso público tem que se ater a esses dois julgamentos que eu acabei aqui de citar. É possível fazer um novo concurso? Sim. Seja você vinculado ao regime geral da Previdência, seja você vinculado a um regime próprio de Previdência. Ok. Só que é necessário que este novo cargo possa ser cumulável com aquele cargo que você exercia quando estava na ativa. E aí são aqueles cargos que eu citei anteriormente. Importante citar, né, que no tema 1150, a tese fixada é muito clara. A acumulação de proventos e vencimentos, essa possibilidade existe apenas para aqueles cargos que são cumuláveis. E interessante que no julgamento o Supremo Tribunal Federal teve o cuidado de incluir aqui tantos cargos quanto empregos públicos, ou seja, tantos aqueles servidores que são efetivos e que o ente federativo ou a empresa pública tenham um regime próprio de previdência, quanto para aqueles servidores que possuem emprego público, aonde não existe um regime próprio de previdência e eles são vinculados ao regime geral de previdência, para que não exista mais nenhuma dúvida a respeito disso, ok? Ou seja, apenas se o novo cargo for possível se estabelecer uma acumulação legal com aquele cargo do qual ele se aposentou. E aí são aquelas situações ali, né? 2 cargos de professor, um de professor com técnico científico e 2 cargos de profissionais da saúde com profissões devidamente regulamentadas, ok? Então, gente, é muito importante quando qualquer profissional ou qualquer pessoa buscar informações a respeito desse tema, se ater a esses 2 julgamentos, tanto do tema 606 quanto do tema 1150 do Supremo Tribunal Federal, ok? Então, gente, por hoje é isso. Gostou? Curte aí, compartilha. Um abraço para você e até o próximo vídeo.